I'm Pedro Martins, and this is my life in Greece. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Χαίρομαστε που σε έχουμε εδώ σε αυτό το χώρο των δημοσιογράφων που είναι κλειστός δυστυχώς και είναι μια ευκαιρία να του δώσουμε ζωή με αυτόν τον τρόπο, με σένα, τον πρωταγωνιστή. Για αρχή θέλουμε να πάμε λίγο το χρόνο πίσω, γιατί τώρα είσαι αρκετά γνωστός και δημοφιλής στον κόσμο του Ολυμπιακού. Θέλουμε να πάμε στον χρόνο που ήσουν αόρατος στον κόσμο, πριν αναλάβεις την ομάδα, ενώ είχες συμφωνήσει αυτό το πρώτο ιδιαίτερο διάστημα. Τι θυμάσαι από εκείνο τον καιρό? Antes de mais, agradeço o convite e é uma honra ter-vos naquilo que também considero a minha casa, que é o Karaiskakis. E bem-vindos. E, de facto, momentos muito complicados estamos a viver, mas, de facto, faz parte, como eu não me tenho cansado de dizer, faz parte desta intervenção de toda a gente, dos adeptos, dos jornalistas, são importantes para a divulgação que é o nosso futebol e também a crítica que é subjacente e que tem que num Estado democrático, a crítica tem que estar subjacente sempre. E sejam bem-vindos e esperemos que daqui a uns meses estejamos todos com gente, com a paixão e que vocês façam também o vosso trabalho dentro das melhores condições. O que é que eu pensava? Quando cheguei aqui, eu não me canso de dizê-lo, tinha muitos sonhos. Sonhos de conquistar títulos pelo Olympiacos. Sonho de facto, fazer parte desta grande família. E, acima de tudo, tinha uma convicção interior que, de facto, eu iria ter sucesso no... Στα δύο τελευταία χρόνια της τριετίας, έχει 2 πρωταθλήματα, μάλιστα το τελευταίο με ρεκόρ, επίδοση ρεκόρ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Στην πρώτη σεζόν δεν υπάρχει τίτλος, δεν υπάρχει το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Εκεί τι σκέφτηκε, ότι θα δεχόταν μεγαλύτερη πίεση, φοβήθηκε για κάτι? Não, não ganhamos o título, mas damos os grandes passos para agora termos estes resultados, evidente. E eu tinha a noção, e toda a gente, o Presidente, a estrutura, tínhamos a decisão que aquilo que estávamos a fazer, porque nós construímos uma equipa nova, completamente nova, aquilo que nós estávamos a fazer bem, tinha a aceitação dos nossos adeptos, dos nossos fãs, que era absolutamente essencial, porque estavam a gostar do que viam, do nosso jogo, da evolução, da imagem e um perfil de jogadores à imagem do Olympiacos e, portanto, é evidente que não ganhámos nada numa situação excepcional, onde também o PAOK fez um campeonato extraordinário, porque em situações normais provavelmente o Olympiacos seria novamente campeão. Nós naquele ano não ganhámos, mas, por exemplo, tivemos mais 18 pontos do que o ano anterior, tivemos mais 9 pontos do tempo do Paulo Bento, que foi campeão no Olympiacos. Portanto, houve muita coisa aqui muito boa. Houve também, para mim, foi fundamental nestes 3 anos, é de facto devolver o Olympiacos a uma imagem europeia com de facto forte, uma mensagem forte para a Europa, e já nesse ano nós conseguimos isso, que eu penso que recuperamos naquele momento, porque recuperamos o prestígio do Olympiacos em termos europeus. E, portanto, é evidente que não ganhamos nada, mas construímos muito, e foi muito difícil, e houve uma exigência de muito trabalho naquela altura, porque foi a construção de um plantel. Se me disser a mim se voltava a fazer novamente aquilo que se fez,
sim, voltava a fazê-lo. E o trabalho foi muito bem feito e a resposta disso está esta sequência de resultados que nós tivemos. O projeto, na nossa concepção, estava muito bem definido. Não nos desviamos um segundo, milímetro do que era o nosso projeto. É evidente que ele foi melhorado, mas do que era, de facto, a nossa visão de projeto de equipa, continuamos a fazer. Θα σας δώσουμε ένα μαγικό ραβδάκι και θέλουμε ένα παιχνίδι που θα θέλατε κι εσείς να το ξαναπαίξετε, να ξανακουτσάρετε τον πάγκο, το παιχνίδι από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Evidente, há momentos em que eu tive os meus erros. Houve momentos em que, depois de analisar o jogo e aquilo que se passou, eu provavelmente voltava atrás em algumas decisões que eu tomei. Faz parte da vida, nós não podemos. Eu, acima de tudo, acho que com os momentos mais difíceis e com as decisões erradas, que eu também tomo, como é evidente, vou aprendendo com isso. Eu não voltaria atrás porque não o posso fazer e seria demagogia da minha parte, até porque eu sou muito realista. Mas tenho a noção que errei e que a seguir estava a melhorar porque faz parte da condição humana nesses momentos. E o que eu tento sempre é dar o meu melhor e evoluir em prol da equipe. Eu às vezes também complico o jogo, também faz parte. Έχει δουλέψει σε συλλόγους, έχει φανταστεί ποτέ τον εαυτό του, αν και ακόμα είναι μικρός σε ηλικία, σε κάποιο πάγκο εθνικής ομάδας, είτε στην Εθνική Πορτογαλίας ή ακόμη και στην Εθνική Ελλάδας? Eu não, em termos de seleções, eu não, muito sinceramente, não me vejo nesse papel. É algo que eu gostaria de fazer, não no imediato. Eu acho que o fator clube para mim ainda não se esgotou. Embora eu acho que cada vez mais as seleções são pensadas de uma forma diferente. Eu acho que, por exemplo, na Grécia, há necessário, de facto, um crescimento a todos os níveis e tem a ver com, estruturalmente, pôr as competições mais competitivas e de maior qualidade. Mas, muito sinceramente, eu, como Pedro, não me vejo neste momento, no futuro próximo, a trabalhar numa seleção, porque não é isso que eu pretendo, porque eu gosto muito de projetos desafiantes, de projetos em que nos permita crescer, mas que exige de mim muito tempo. E as seleções normalmente exigem tempo, mas não desta forma, portanto ainda não vejo as seleções dessa forma. Έχει δουλέψει με αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και τους εμπιστεύεται αρκετά. Θα θέλαμε να περιγράψει το προφίλ του Έλληνα ποδοσφαιριστή, τα θετικά και τα αρνητικά του. Olha, eu penso que as desvantagens é que o jogador grego deve ser mais eu espero que não me compreendam mal, eu não estou a dizer mau profissional, não é isso, antes pelo contrário, são excelentes profissionais, mas que de facto aquilo que está a acontecer desde a sua maturação, desde a sua formação, eu acho que poderia haver maior crescimento em termos de profissionalismo para este nível. É isso que eu noto. Há aqui um problema cultural neste momento, na minha opinião, relativamente a isso. Dos meus profissionais, eu tenho grandes profissionais gregos e que têm uma enorme qualidade. Eu acho que também uma particularidade que é boa, de facto o grego tem talento, ainda vemos muito gregos de rua, o seu jogo de rua, mas que de facto eles também têm que transportar o seu jogo de rua para uma qualidade tática superior, da forma a que eles sejam altamente competitivos no jogo. E nesse aspecto, os gregos, nós temos muitos jogadores gregos com qualidade, mas que depois chegam à competição, ao jogo em si, já não percebem tão bem o jogo, já têm dificuldades em dar outro passo qualitativo relativamente às questões táticas, às questões, por exemplo, também de concentração, que eu noto que nesse aspecto tem que crescer. Mas volto a dizê-lo, o futebol grego está cheio de bons jogadores, de muito bons jogadores,
E lamento que, de facto, as academias na Grécia, e nomeadamente a Federação, não trabalhem da forma que haja um crescimento acentuado dos talentos gregos no futebol. Πριν από λίγες ημέρες είχε μιλήσει δικαίως εγκομιαστικά για την ομάδα γυναικών πόλο του Ολυμπιακού που έφτασε στην ευρωπαϊκή κορυφή. Θεωρεί πως είναι εφικτό για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αν και ο ανταγωνισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα, βλέποντας πως υπάρχει μεγάλη διαφορά με πολλούς πόντους από το δεύτερο, δεν είναι τόσο έντονος? É um feito absolutamente fantástico. O que as mulheres fizeram, as miúdas, foi algo extraordinário. E, de facto, isso agradece muito. E não é fácil. Suponho, mas eu não sou um expert do polo, portanto, mas é aquilo que eu sinto. E ganhar um título internacional não é fácil para ninguém. Nós, claramente, temos uma posição de liderança na Grécia neste momento. Só por si só é suficiente para nós conquistarmos uma competição europeia. Temos a noção que não é fácil. Há grandes equipas com orçamentos elevadíssimos, o budget de equipas de outra dimensão, mas no futebol é possível. Não me canso de dizê-lo. A Grécia é campeã. O ano, normalmente, ninguém esperava que em 2004 fosse campeã da Europa. É possível. A Dinamarca, há uns anos atrás, a mesma coisa. Foi campeã da Europa, o ano ninguém estaria à espera. E normalmente, todos os anos, há sempre um outsider. Eu esperemos, é evidente que nós temos que também dar nós precisamos mais de algo mais para dar um acréscimo de qualidade para aquilo que nós pretendemos. Temos a noção disso. Vamos fazer tudo por tudo para que isso aconteça já na próxima época. Que não somos favoritos, claramente que não somos, que não nos podem atribuir, também não nos podem atribuir isso, eu não vou fazê-lo. Eu gostaria de conquistar pelo Olympiacos um troféu ou estar numa final europeia, sim, mas ter isso como a prioridade e uma absolutamente o objetivo absoluto dessa época eu não posso fazer porque estaria a enganar o Presidente, estaria a enganar os nossos adeptos, os meus jogadores e a mim próprio, porque quando a tua qualidade tem deste nível e queres falar de outro nível, não estaria a ser inteligente também para mim próprio. Gostaríamos, é o nosso sonho, a nossa ambição. Eu acho que, passado 3 anos, nós estamos mais próximos também do que estávamos há 3 anos atrás e vamos trabalhar. É o nosso sonho e esperemos que um dia consigamos fazer como fez o polo feminino, foi extraordinário. E a mentalidade melhorou, para terminar. Passado 3 anos, a mentalidade desta equipa, ela joga com qualquer equipa do mundo, em qualquer lugar e vai jogar para ganhar. É essa a mentalidade. Por vezes não conseguimos, por vezes o adversário é forte, como por exemplo, eu lembro-me de um jogo onde de facto nós não tivemos hipótese de querer discutir o resultado, porque eles foram claramente superiores. Foi o Bayern Munique o ano passado em Munique, aqui foi completamente diferente do Karaiskakis, e foi com o City, este ano, esta época, nomeadamente aqui. Todos os jogos foram altamente disputados e nós, como mentalidade, damos um salto, de facto, gigante, se nós queremos, de facto, ter alguma ambição de chegar a algo mais. 3 χρόνια θητεία στον Ολυμπιακό. Σε τι θεωρεί πως ο ίδιος άλλαξε τον Ολυμπιακό και σε τι ο Ολυμπιακός άλλαξε εκείνον? É difícil para eu estar a responder. Uma coisa que mudou claramente foi o jogo. O nosso jogo, o processo, claramente. O perfil de jogador neste momento do Olympiacos, enquanto perfil que nós pretendemos para o nosso plantel, também é diferente. Essa filosofia, acho que ela foi alterada. Todo o resto, em termos de organização, o clube já tinha todas as condições, nada mudou. Tinha os profissionais que quando eu cheguei são os mesmos atualmente, são trabalhados de uma forma diferente, porque eu tenho uma forma diferente do dia-a-dia. E eu acho que, acima de tudo, o que mudou foi, de facto, maior exigência profissional, diária, com toda a gente. Eu acho que isso mudou, porque, de facto,
Eu gosto das coisas com muito rigor, onde toda a gente se dedique à causa. Ήρθε στη χώρα μας πριν από 3 χρόνια. Αν συναντούσε τον Πέντρο Μαρτίνς του 2018, πρωτού έρθει στη χώρα μας, τι συμβουλή θα του έδινε? Ô Pedro, daquilo que eu fizemos, eu digo, mesmo com os erros que eu estou a falar, eu diria ao Pedro atualmente, estás bem, estás no caminho correto, deves continuar, continua motivado e apaixonado como tens feito no clube e provavelmente posterior, se calhar sorrires um bocadinho mais. Mas o Pedro, o real Pedro, embora posterior dê a sensação que não sorri, na realidade eu sorrio imenso quem trabalha diariamente comigo. Outra imagem para a imprensa. Συνήθως οι απαντήσεις είναι περιεκτικές, αλλά με αρκετά λόγια και μας αρέσει αυτό, αλλά αυτή τη φορά θέλουμε, coach, να απαντήσεις σε μία ερώτηση με μία λέξη. Θέλουμε να περιγράψεις τον εαυτό σου με μία λέξη. Não é fácil, é sério. Nunca tinha pensado, está-me a criar uma questão tão simples que me pôs a pensar tanto. Θέλει να πάρεις βοήθεια από τους ποδοσφαιριστές σου. Por favor. Θέλουμε να περιγράψεις με μία λέξη τον προπονητή, τον Πέντρο Μαρτίνς, κοιτάζοντας την κάμερα. Μία λέξη τώρα. Μία λέξη, ναι. Μεγαλόκαρδος. He's very straight. Παθιασμένος. Αφοσιωμένος. Μαχητής. Δίκαιος. Intelligent. Δουλευταράς. Professeur. Χαρισματικός. Exigence. Chanceux. Πήρατε ιδέες. Tem várias, todas elas são viáveis. Eu penso que a exigência, de facto, porque eu dia para dia quero sempre mais e mais e sou muito exigente comigo próprio. Por vezes eu luto, isto é um desabafo para a Grécia e se calhar é a primeira vez que eu faço e por vezes tenho lutas interiores porque quero melhor e mais e onde é que errei e quando devia ser mais soft, mais tranquilo. Acho que a exigência é uma boa palavra. Άρα ο Βαλμπουενά έπεσε μέσα. Exigente. Não, todos têm, mas sim, é uma das características. Não é fácil definir uma só palavra. Como eu acho também a competência, eu acho que eu tenho que perceber a minha área do jogo. Se os atletas me fizerem questões técnicas e táticas, eu se não estiver preparado para aquilo que é a minha exigência, não vou dar boas respostas, vou estar a perder. Eu se não for exigente com os meus atletas, não faz sentido. Se não tiver ambição e paixão, nunca transmito a minha mensagem para os jogadores. E, portanto, a exigência, de facto, se calhar é mais, mas todas elas são válidas. Σε τηλεπαιχνίδι δεν έχει πάει, έτσι. Όχι, ήρθε η ώρα για ένα παιχνίδι ερωτήσεων για τον coach. Με αφορμή τα 3 χρόνια στην Ελλάδα. Να δούμε πόσο καλά θυμάται ο coach σε αυτά τα 3 χρόνια. Ποιος παίκτης σκόραρε το πρώτο γκολ στον πρώτο αγώνα στον πάγκο του Ολυμπιακού? Φορτούνης, Φετφατζίδης, Λάζαρος, Χρυστοδουλόπουλος ή ο Γκερέρο?
campeonato, Olimpíadas, e eu penso que foi Guerreiro. My memory. As costas. Λάζαρος Χρυστοδηλόπουλος στο Ολυμπιακός Against Λουκέρνη. Burnley. Με τη Λουκέρνη. Λουκέρνη, yeah, yes. Ποιος ποδοσφαιριστής ήταν πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην πρώτη του σεζόν στην ομάδα? Ο Χασάν, ο Γκερέρο, ο Φορτούνης ή ο Ποντένσε? Ο Κώστας. Σωστό. Με 17 γκολ. Απέναντι σε ποια ομάδα ήρθε η πρώτη σας νίκη σε ντέρμπι? ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ? ΑΕΚ. Σωστό. 4-1, 17 Φεβρουαρίου του 19. Σε ποιο λεπτό σκόραρε ο Γιουσέφ Ελαραμπή το σκορ πρόκρισης επί της Arsenal? Ιωσέφ. 111, 119, 120. 9. Η 19. Σωστό. Ποιος παίκτης είχε τις περισσότερες συμμετοχές την περασμένη σεζόν 19-20? Καμαρά, Μασούρας, Μπουχαλάκης ή Οσά? Οσά. Foi Οσά. Μπούκα. Μασούρας. Μασούρα. Με 53. Muito bem. Muito bem. You're the coach. Πόσες προκρίσεις έχετε πανηγυρίσει στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό? 10, 11 ή 12? Meio, não sei, não faço a menor ideia. Marina, help me. 10. 11. Η βοήθεια του κοινού δεν βοήθησε. Agora, está a falar disso, felizmente nós temos muita coisa que estamos a celebrar. E eu há muito pouco tempo vi um treinador a dizer que a maior celebração que tiveram foi terem ganho o Olympiacos. Imagina a nossa mentalidade. Και τώρα η ερώτηση του $1 εκατομμυρίου, η τελευταία, ή όλα ή τίποτα? All in, all in. Ou tudo, assim. Ποιος ποδοσφαιριστής έχει ίδια μέρα γενέθλια με εσάς? Βέβαια γεννήθηκε 33 χρόνια μετά. Τζολάκης, Χριστοφιλόπουλος ή Καλογερόπουλος? Acabou, não, não. Tsolakis, I think is not. You put here Christoph. Maybe it's Christoph. Yes, If Χριστοφιλόπουλος. it's not, you never put him. Σωστό. Γιάννης, is Γιάννης, 17 Ιουλίου του 2003. Λοιπόν, Θα παίξουμε, λες, το βίντεο ενός αντιπάλου. ναι. Να δούμε μια σειρά από βίντεο και να ξεκινήσουμε... Πρώτα από το τι θες, αντίπαλο. Ναι, σωστά. Γιατί είπε για έναν αντίπαλο. Η αλήθεια είναι πως το μεγαλύτερο του παράσημο, νομίζουμε, είναι ότι όλοι τον εκτιμούν. Άρα να το πιστοποιήσουμε, να το δείξουμε ένα. No he hablado mucho con él, sí le conozco, por supuesto, de enfrentarme y de la educación que muestra ante los colegas. Cuenta con una gran plantilla en estos 3 años y ha mostrado él que él es un gran técnico. Las 3 últimas ligas ha ganado 2, la tercera la ganamos nosotros, pero yo creo que ha hecho un gran trabajo tanto en Grecia como en Europa, que es más difícil, ¿no? Es decir, que un equipo griego vaya a Europa y muestre competitividad es muy positivo y yo le felicito por la consecución del liderato de la liga y le felicito por la imagen que ha dado en Europa representando a todos los que estamos en el fútbol griego. Una cosa es la rivalidad y otra cosa reconocer que ha hecho muy buen trabajo y felicitarle desde aquí. Τι σημαίνουν για σας αυτά τα λόγια? Primeiro, coragem do Manolo, porque sendo esta rivalidade e ele dar estas palavras a qual eu agradeço, tem muita coragem para falar abertamente disto, que não é fácil. É um homem de frontalidade e que, de facto, eu hoje não estava à espera que, de facto, ele tivesse estas palavras, porque não é fácil. E daí o meu agradecimento como homem do futebol pelas palavras e por estas mensagens fazerem toda a diferença no futebol. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο πιο πίσω και για να θυμηθεί τα πρώτα του βήματα, τα τελευταία του βήματα ως ποδοσφαιριστής και τα πρώτα ως προπονητής. No. Και χωρίς μετάφραση κιόλας. Pedro, tens tido um percurso fantástico. Passo a passo tens conseguido todos os teus objetivos. E nós cá estamos com muito orgulho a acompanhar este percurso e desejamos que tenhas muito mais sucessos para nós podermos
torcer por eles. Um grande abraço e tudo bom. José, eu comecei tudo com José. Ele foi meu diretor desportivo quando eu jogava no Sporting. Foi meu diretor desportivo e presidente no Alverca. Foi meu treinador no Alverca e depois convidou-me para começar esta carreira como assistente. Foi tudo com ele que eu aprendi muito o que é a dinâmica e os bastidores do futebol e do treino e do jogo. E, portanto, é uma pessoa com quem eu tenho uma grande estima e uma grande amizade. Να συνεχίσουμε. Vasilis, what are you doing? Με τον Πρόεδρο. Presidente. Não. Bom, falar de Pedro Martins é uma coisa tão fácil para nós falarmos de uma pessoa que esteve connosco e que teve um relacionamento de excelência e que, fazendo uma retrospectiva daquilo que foi a sua passagem pelo Marítimo, ou, dito de outra forma, a quando a sua chegada ao Marítimo para a nossa equipa B e que logo deu confiança, garantias na amizade, no relacionamento e também naquilo que era o seu conhecimento do futebol, foi-nos fácil adequar e fazer com que o Pedro Martins se adaptasse rapidamente à região, ao Marítimo, e estando desde a primeira hora disponível para abraçar um projeto que logo nas primeiras 10 jornadas da nossa equipa B, com 10 vitórias, é fácil perceber que estávamos perante uma pessoa que podia facilmente ter uma oportunidade na nossa equipa principal. E assim aconteceu rapidamente, e aconteceu com a dinâmica e a vontade e a determinação e o seu conhecimento que a equipa B tivesse o maior sucesso e uma pessoa que fica ligada à história do Marítimo, porque não só por aquilo que fez na participação na equipa principal e na Primeira Liga, como também naquilo que aconteceu nas competições europeias. É ele que fica na história com o seu trabalho, a sua dedicação e a sua equipa técnica, que o Marítimo tivesse atingido o mais alto patamar das provas europeias, ou sendo participando numa fase de grupos. E por isso não me surpreende o sucesso que o Pedro Martins tem nesta sua experiência fora de Portugal, no Olympiacos, em que é bicampeão, é também um detentor de provas internacionais e por isso, neste momento, e de grande satisfação para nós, porque é o nome do Marítimo que também transporta atrás de si e que deixa bem vincado aquilo que é a sua dedicação, e que vai com certeza ficar no seu palmarés, fica também na sua memória aquilo que foi o grande sucesso do Marítimo, que o catapultou para o mais alto nível do futebol europeu. E por isso a ele dou-lhe de facto um abraço de satisfação, um agradecimento muito especial por aquilo que fez, porque fica de facto não só na história da promoção de grandes valores do Marítimo, como também de grandes valores desta grande instituição, que é deixar o seu nome bem vincado na história do Marítimo, naquilo que foi o mais alto patamar, ou seja, participar nas competições e na fase de grupo das competições europeias. Portanto, a ti, Pedro, e à tua grande equipa, o nosso grande agradecimento, não só do Marítimo, como também de uma região autónoma da Madeira, que muito agradece ao trabalho que tu fizeste e desejo-te, de facto, o maior sucesso a nível internacional naquilo que é a tua profissão e naquilo que tu conseguiste abraçar. Parabéns, bem-aja e um grande abraço do Marítimo e da Madeira. Presidente, este é o meu pai que me deu oportunidades. Tivemos momentos únicos, aprendi muito com ele. Depois de ter saído do Marítimo, nunca mais falámos. Não porque
Ao fim de 4 anos eu senti que tinha necessidade de abraçar outros projetos e ele até entendeu na altura isso, mas de facto, quando aconteceu na realidade, as nossas personalidades afastaram-se e ele ficou chateado ou magoado, provavelmente, e eu retraí-me, porque a partir daí nunca mais falamos, embora eu considero, de facto, uma das pessoas mais importantes na minha carreira, onde eu aprendi muito, tenho um grande respeito e um grande carinho por ele, pelo Marítimo, todos os clubes, mas em muito especial o Marítimo, porque de facto deu-me condições e tínhamos um projeto que me preenchia na totalidade, mas curiosamente quando por vezes acontece, permite-me dizer isto, às vezes o pai e o filho, de falar futebolisticamente, quando chanteiam-se, acontece isto. Não que fosse nada de extraordinário, mas a partir daí nós nunca mais falámos, o que é uma estupidez, por vezes é este orgulho de um e do outro que não nos permitiu estar novamente juntos, mas eu agradeço-lhe, ele foi uma pessoa, para mim, uma das pessoas mais importantes para eu dizer hoje, estar aqui como estou, e ele foi o Carlos Pereira, presidente. Este projeto era tão bom, só para terminar, eu gosto muito de referir isto, era um projeto de equipa B, equipa A e equipa B, onde eu era responsável, e júniores, os sub-19, e o último ano do Marítimo, porque de facto nós acreditávamos naquele projeto, o último ano do Marítimo, o Marítimo tinha 17 jogadores na primeira equipa, todos oriundos da formação e da equipa B. Foi um projeto enorme e que me deu um enorme prazer. Να συνεχίσουμε την αναδρομή στο παρελθόν. Έχουμε κι άλλα να δούμε. Με ανθρώπους που έχει μιλήσει πρόσφατα, εντάξει. Não, Miguel. Falar do Pedro Martins é falar de um grande treinador. Tive a felicidade de trabalhar 2 vezes com o Pedro, acompanhar a sua estreia na Primeira Liga como treinador principal, no Marítimo, e depois no Rio Ave, como diretor desportivo, tive também a felicidade de poder ir buscar o Pedro para 2 épocas fabulosas. O Pedro está na minha vida, naturalmente, em grandes momentos. Está no apuramento para a fase de grupos no Rio Ave, num jogo épico com o Elfsborg. Na segunda época, apuramos-nos diretamente também para a Liga Europa, ou seja, o trabalho do Pedro no Rio Ave foi fantástico. Num primeiro ano, fase de grupos, num segundo ano, apuramento pela via do campeonato para a Liga Europa. E é falar também de um treinador que, além destes resultados meritórios, muito bons, teve-os no Marítimo, teve-os no Rio Ave, teve-os também no Vitória de Guimarães e agora no Olympiacos, como bem sabem, está a ter este sucesso tremendo que à vista de todos. Mas é também falar de um grande homem, de um grande condutor de homens, de um treinador que as estruturas gostam, de um treinador que as direções gostam, que os adeptos gostam, porque é um homem de trabalho, um homem sério, leal, honesto. É um homem que é um verdadeiro líder. Acompanho naturalmente com muita felicidade o sucesso dele, desejo que permaneça esse sucesso e não tenho a mínima dúvida que vai permanecer. Vai permanecer pelo treinador que é, vai permanecer pelo homem que é e por todo o carisma que ele carrega consigo e que faz todos acreditar e faz todos caminharem para um único sentido. Por isso, falar e concluindo, falar do Pedro e também um abraço para ele, naturalmente, é falar de um grande treinador. Miguel, como ele diz, eu estive no Marítimo, ele foi meu diretor desportivo e, de facto, numa daquelas conversas em que eu disse-lhe que precisava de algo mais, precisava de um projeto aliciante, e ele refletiu naquele momento e começou a pensar já no Rio Ave, noutra dimensão, e, portanto, ele foi importante, ele convidou-me para o Rio Ave e, de facto, nós fizemos um projeto de bons jogadores, de forma a dar um salto qualitativo. E eu, quando fui para o Rio Ave, as questões financeiras nem se punha, foi mais, de facto, dar um salto na minha carreira e também dar um salto qualitativo num projeto que também queriam. Nós tivemos jogadores como o Anderson, por exemplo, fazia parte das nossas fileiras, e como quem digo, o Assá era um jovem jogador
daquela equipa, e entre esses nós tínhamos muitos bons valores, e esse, de facto, nesse momento, era um projeto que era importante para eu dar mais um salto qualitativo de consistência na minha carreira e depois dar outro salto qualitativo num clube como o Rio Ave, embora mais pequeno que o Marítimo, mas que tinha um projeto de maior ambição. E o Miguel foi muito importante nesse aspecto, convidou-me sempre, tivemos grandes momentos e foi, de facto, alguém que também fica marcado porque me deu a oportunidade e acreditou em mim, e, acima de tudo, também foi muito leal nas minhas presenças quando trabalhou comigo. Έχουμε εδώ τον προφεσόρ. Να δούμε τι κάνουν και τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας. Segundo assalto ao campeonato concluído com sucesso. Olá, pai. Tu és o meu maior exemplo de trabalho, persistência e resiliência. A paixão e competência que colocas no teu trabalho é inquestionável, mas como pai ainda consegues superar. Gosto muito de ti. Estamos sempre a apoiá-lo. Força, grande abraço. Beijinhos. Olá, pai. Olá, Pedro. Primeiro de tudo, parabéns pela tua competência e resiliência. Não foi fácil começares de baixo, mas foste sempre um grande lutador e fizeste um excelente percurso em todos os clubes por onde passaste. Agora, neste enorme clube que é o nosso Olympiacos, conseguiste construir uma grande equipa e finalmente alcançar os títulos que tanto desejavas. És o nosso herói e temos muitas saudades tuas. Mas daqui a pouco já está aqui connosco para as merecidas férias. Gostamos muito de ti. Beijinhos. Vacilos. Estou aqui para te dizer o orgulho que sinto em ti. Todas estas conquistas são fruto do teu trabalho árduo ao longo destes anos. És uma pessoa lutadora, otimista, que acredita e sempre com espírito vencedor. Se me pedissem para te definir numa só palavra, eu escolheria guerreiro. Bem, já chega de elogios, se não ficas muito convencido. Beijinhos. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να ζεις μακριά τους? Sim, muito difícil. Muito difícil. Quando queremos e quando estamos numa posição como treinador do Olympiacos, normalmente há alguém que é esquecido e eles são claramente esquecidos, porque eu passei provavelmente mais em 3 anos que passei no Olympiacos, se calhar nem em 10 passei com eles. E portanto eles são de facto o meu equilíbrio, é a minha família, quem eu tenho um grande prazer e que em muitos momentos eu não estive presente como pai, como marido, e que a Lina foi responsável por ter filhos maravilhosos, e os meus filhos, de facto, são os meus filhos, são extraordinários. Mas não é fácil. Ωραία. Οπότε να δούμε τώρα και ποιος είναι υπεύθυνος για εκείνον. One last. My mother. Filho, que Deus te acompanhe sempre. És o meu orgulho. Beijinhos da tua mãe que te ama. Minha mãe é minha mãe. Uma guerreira, ela ensinou-me muito. Momentos difíceis, quando perdeu o meu pai e passado um ano o meu irmão, ela sempre demonstrou uma força interior absolutamente fantástica. De facto, ela tem uma força incrível. Eu acho que muito daquilo que venho como inspiração do trabalho tem a ver muito com a minha mãe. Επειδή είδαμε
τα παιδιά του. Mas bom trabalho, porque a minha família não imaginei, porque em nenhuma circunstância eu me apercebi que havia alguma coisa pelo meio. Portanto, normalmente eu consigo logo desconfiar de algo quando sinto que é normal, e desta vez eles foram excelentes atores, de certeza. A Βασίλης. Επειδή είδαμε τα παιδιά του και τη μητέρα του, ο ίδιος, παίρνοντας κάποια συμβολή από τους γονείς του, θα την έδινε τώρα συμβουλή ζωής στα παιδιά του? Não, os valores que eu tenho eu transmiti aos meus filhos. A Lina, como disse atrás, a Lina foi fundamental porque educou os meus filhos como ninguém. Eu, muitas vezes, eu não estive presente. Se me questionam constantemente o que é que eu gostaria mais do que deixar recordes, mais do que deixar seja o que for, eu acho que amanhã, no futuro, eu gostaria de ser lembrado o treinador que, de facto, fez a diferença, trouxe algo para o futebol. Da mesma forma que é isso que eu espero para os meus filhos, é que os meus filhos sirvam as outras pessoas, sejam preparados para oferecer aos outros, não aquilo que as pessoas possam dar aos meus filhos. E é isso que faz toda a diferença. É da forma, é que tipo de filhos é que eu vou deixar ao mundo e que tipo de mensagens é que eu, como treinador, vou deixar para os homens do futebol. E, portanto, o Manolo, que sendo, por exemplo, um adversário e sabendo das rivalidades que existem na Grécia e que não é fácil, porque provavelmente ele amanhã pode ser criticado fortemente por muita gente, a coragem que eu acabei de dizer, eu acho que também isso faz toda a diferença. Eu luto por isso e acredito nisso mais do que seja qualquer título, é aquilo que nós deixamos no mundo de futebol ou ao mundo. Να συνεχίσουμε με 10, γιατί καθώς τελειώνουμε σιγά-σιγά, να συνεχίσουμε με 10 γρήγορες απαντήσεις. Πινκ-πονγκ. Ναι. Λοιπόν. O que é que temos mais por aí? Que surpresas. Ξεκίνα εσύ, Γιάννικο. Não sei se o meu coração está assim tão forte, não estou preparado fisicamente. Αν δεν ήταν προπονητής, ποιο επάγγελμα θα ήθελε να είχε ακολουθήσει? Não sei, eu não me vejo de outra forma ligado ao futebol. Eu acho que para nós fazermos a diferença temos que fazer aquilo que mais gostamos. E o treinador não me vejo de outra forma. Αν η ζωή του γινόταν ταινία, ποιος ηθοποιός θα τον ενσάρκωνε? Já não é vivo o Sean Connery. Eu acho que ele seria a pessoa certa para fazer a minha história. Ποδοσφαιρικό ίνδαλμά του? Meu ídolo no futebol? Jordão. Ζορντάο. Αν ήταν δημοσιογράφος, από ποιον θα ήθελε να πάρει συνέντευξη? Não sei. Aqui tem mais dificuldades. Em Portugal, se fosse um português, seria, em termos de jornalista, seria José Alberto Carvalho, que é um pivô de um telejornal em Portugal. José Alberto Carvalho. Σε ποια άλλη ιστορική εποχή θα ήθελε να είχε ζήσει? Não, eu gostaria de ter era de 30 anos e saber aquilo que eu sei. Não, há histórias absolutamente fantásticas, de certeza que há, mas gostaria que as coisas estivessem a regredir e nós com esta inteligência de vida, experiência de vida, de facto é o que toda a gente pede. Estou bem nesta, eu acho que tive de tudo. E se falar naquilo que é a história do futebol, eu acho que vivi tudo no futebol, desde os anos 70, desde a evolução dos anos 80, onde o futebol mudou, os anos 90, onde foi importante para Portugal, que é a minha realidade na altura, e aquilo que se está a viver agora. Depois de 50 anos, tanta transformação
no futebol que é delicioso e esta de facto é a melhor fase que nós podemos viver. José Mourinho e Fernando Santos? Melhor? Eu não gostaria de meter assim, eu não consigo dizer o que é o melhor. Fernando Santos é um homem com uma personalidade vincada que, em termos de caráter, de facto, eu aprecio. E o José Mourinho, como treinador, de facto, evoluiu. Houve um crescimento fantástico desde que o Mourinho começou a trabalhar em Portugal. E, portanto, pela personalidade e caráter que tem o Fernando Santos, que eu muito aprecio, e o Mourinho pela evolução que veio trazer ao futebol em Portugal. Eusébio e Cristiano Ronaldo? Eu não tive a oportunidade de ver o Eusébio, mas cada um à sua dimensão. Eu vi Eusébio, provavelmente o último jogo da carreira de Eusébio foi no Beira-Mar, e eu vi um jogo amigável entre o meu clube, que era o Feirense, que é do coração, é o clube onde eu nasci e cresci, e vi o Eusébio nessa altura em 75, e portanto não tive a oportunidade de ver, só excertos do Mundial que nós fizemos em 66. O Cristiano é de outra galáxia, o facto fez uma exigência e um nível durante tantos anos, é absolutamente fantástico. E, portanto, cada um na sua altura, mas os números que o Cristiano apresentou, não há nada comparável. Ωραία, δύο τελευταίες γρήγορες απαντήσεις, αλλά χωρίς να το πολύ σκεφτεί. Cristiano Ronaldo ή Messi? Português, Cristiano Ronaldo. Messi ή El Arabi? El Arabi. Cristiano El Arabi. Θα σας δείξουμε 4 φωτογραφίες και θα θέλαμε το σχόλιο σας, γιατί είναι φωτογραφίες μέσα από τη θητεία σας στον Ολυμπιακό. Orgulho. Tudo. Eu não me canso de dizê-lo. Ele, de facto, dá-nos todas as condições. É um homem apaixonado pelo clube. Conhece-me muito bem. Temos uma relação de presidente-treinador, como é evidente, excelente. Trabalhamos muito e, portanto, ele vive o Olympiacos como ninguém. Acima de tudo, ele não exige só. Ele dá-nos condições para depois exigir, como é evidente. Mas é de facto, ele tem uma paixão pelo Olympiacos fantástico. Ambition. It was the first moment. 8 May of 2018. Consagração. Consagração. Depois de tanto trabalho, existe a consagração. É que eu me sinto naquele momento. Ou realizado. Consagrado ou realizado. What you want in one word? What can I say? No. More words. Ah, okay. You have more words. Normally they are not always. Nikos is not. Nikos nunca está. Desculpe. Nikos nunca está connosco. Não, é mais fácil. Eu consigo me exprimir melhor. Nikos normalmente nunca está presente, mas de facto ele tem um papel fundamental naquilo que é o filtrar, naquilo que é passar a mensagem de toda a nossa informação, juntamente com o Vassilis, porque eu sei que se neste momento muitos problemas não me chegam, é porque muito é filtrado pelo Nikos, é-me orientado para uma mensagem que o clube quer passar e que pretende também que eu passe para o exterior. Outras vezes sou eu que pretendo passar para o clube internamente e que seja passada a mensagem. É absolutamente fantástico e devo dizer que a Marina faz um trabalho excelente, porque ela não somente faz a tradução, ela também conhece a minha cabeça. Por vezes, pequenos detalhes, ela percebe tudo e da forma como o faz. Por vezes eu sendo tão alongado, por vezes não, continuadamente. As minhas intervenções são tão longas, ela consegue manter os tópicos na perfeição e ela lê muito daquilo que é o meu pensamento. Ela percebe isso à distância. Ela é absolutamente fantástica.
apanhar todos os pormenores. E se a minha mensagem passa para o exterior, não é porque eu não consigo falar o grego, é porque ela consegue transmitir na perfeição a minha mensagem. Και ότι μπαίνει στο μυαλό του. E, acima de tudo, ela consegue transmitir as minhas emoções interiores para o exterior. Ωραία. Γιάννη, να τα πούμε πάλι στα 6 χρόνια, λες, θα καταφέρουμε. In 3 years more. Próxima entrevista en los 6 años. Vamos a llevar. Daqui a um ano falamos novamente, não? Mas podemos estar a fazer outro tributo daqui a 3 anos, assim. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. O prazer todo meu, foi um prazer e obrigado. E obrigado por estas surpresas que, de facto, hoje falamos de muita coisa que normalmente não vemos num jogo de futebol, inclusivamente até a minha família, estando presente, para mim tem um significado muito grande, porque normalmente eles nunca aparecem, portanto. Ευχαριστούμε. Obrigado. Obrigado.